Bom dia. Bom dia, a Malu tá vindo aqui. Sim. Vê se você consegue ouvir a tia. Oi, tia, bom dia. Opa, Bom dia, Maria. eu tô um pouco... Peraí, vou botar pra trás o seu computador. Tudo. Você aguarda mais um pouquinho, né, os amigos? Aham. Que agora... Tô com saudade. Eu também. Esse daqui. Por que as aulas não começam? Porque ainda precisamos fazer o isolamento, né, por conta do vírus. Negócio chato. Mas é necessário, né? Fazer o quê? Temos que obedecer e aguardar. Uhum. Vamos aguardar os amiguinhos, né, entrarem. Só mais um pouquinho, tá? Eu vou aguardar só mais um pouquinho. Se por um acaso eles não entrarem, a gente começa a aula. Ok? Enquanto isso, aí você vai separando aí o seu livro. Já separou o livro? O livro já tá aqui. Isso, deixa as fichas também aí, ao lado. A ficha e o estojo. Tá tudo aqui. A ficha e o estojo. Porque se precisar sublinhar alguma coisa, né? Aí você já É mais que eu não estudei ontem, que meu pai ficou enrolado lá com as coisas de trabalho. Ele teve que sair, ficou a manhã inteira fora e a gente não conseguiu estudar. É mesmo? Acontece, né? Hoje ele também foi no mercado. Mas hoje tá menos desenrolado. Que bom, né? Bom. Os amiguinhos. Cadê os amiguinhos? Não estava entrando. Você tem contato com eles, Maria? Você fala com eles, com os colegas da turma? Eu falo com a Lorena e com a Mariana só. E o menino lá da turma? Mas... Bom, agora entrou o Daniel. Mas ele é da sua turma, você fala com ele? Ele foi com outro. Tá. Eu só tenho contato dessas duas. Só. Bom dia, Daniel. Bem? Bom dia, Dani. Bom dia. Bom, então nós vamos... Bom dia, Daniel. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Nós vamos fazer uma revisão também da semana, ok? E daí nós vamos falar sobre todas as disciplinas. Nós vamos falar sobre todas as disciplinas. Vou pedir para vocês prestarem bastante atenção. O gabarito com certeza já foi para vocês, né? Se vocês não entenderam alguma coisa em relação à disciplina, pergunte dentro da disciplina, tá? Para a gente poder não confundir uma disciplina com a outra, tá bom? Então vamos lá, a tia Márcia vai começar, tá? Eu vou compartilhar aqui, vou compartilhar o slide, tá? Com vocês, só um momentinho. Quem não entrou até agora, vai entrando aos poucos, ok? Vamos lá. O que? Revisão, semana 5, 829. Bom, em português, eu fiz uma revisão para a gente poder entender melhor, né? O que... Só um momentinho. Em português, eu fiz uma revisão geral para a gente poder entender melhor
sobre tudo que falamos, tá? E aí nós falamos sobre palavras com S, com Z, podem representar o mesmo som, não é verdade? A gente já sabe disso, né? Palavras com S. Com Em que página, tia? Uma revisão foi escrito? É a revisão de tudo que a gente viu, tá? Não coloquei página, não. Vamos lá. Eu esqueci que tinha sido papel. Palavras com S e com Z podem representar o mesmo som, mas o que diferencia é a escrita, certo? Olha lá. Tesouro, pesquisa, visita, presente. Parece até que é com a letra Z, né? Não parece? Mas não escrevemos com Z, escrevemos com a letrinha S. E as de baixo, raízes, vizinho, azedo, beleza. Já escrevemos com a letrinha Z. Quando a palavra já tem S na última sílaba, no diminutivo e aumentativo, eu escrevo com S também. Por exemplo, liso. Liso terminou com SO, certo? Então, o diminutivo de liso, eu não vou escrever lisinho com Z. Nem vou escrever lisão com Z. Eu vou escrever com o quê? Com que letra? S. Certo? Depois, né, nós vimos esse grau do substantivo. Como é que a gente pode estar escrevendo melhor? Nas demais palavras, o diminutivo e aumentativo, que é formado com Z, por exemplo, no diminutivo e no aumentativo, as demais palavras que não terminam com S, elas vão ser escritas sempre com Z. Por exemplo, pezinho, pezão. Pezão. A palavra no grau normal é pé. Pé não termina com S. Então, se não termina com S, a minha última sílaba não tem S, eu vou escrever com o quê? Com Z. Z. Muito bem. Z. Depois, nós aprendemos sobre os adjetivos, né? Nós aprendemos que adjetivos são o quê? São qualidades, aspecto ou modo de ser, certo? Aí, Características também. características. Aí nós vimos que o livro nos trouxe uma frase que diz assim: e a baleia achou que estava ficando louca. Qual é a característica da baleia? Louca. Louca. Louca é um Adjetivo. Muito bem, louca é um adjetivo. Ocorre também junção com duas ou mais palavras com função de adjetivos. Por exemplo, bandeira do Brasil. Essa bandeira é o quê? Brasileira. Brasileira. Dor de barriga. Essa dor é o quê? Abdominal. Abdominal. Certo. Que adjetivo poderíamos dar para o Pinóquio? Esperto. Esperto. Travesso. Sapeca. E o seu Sapeca. GP? O seu GP? Habilidoso, bondoso, não é isso? Dozo. Habilidoso porque ele fazia muitos brinquedos de madeira. Ele tinha essa habilidade. E isso pode ser habilidoso. E bondoso porque ele era bonzinho para o Pinóquio, né? Ele era muito bonzinho para o Pinóquio. Aí, nós aprendemos também que os adjetivos, eles indicam expressões. Né? Indicam expressões. Por exemplo, carne de boi. Essa carne é bovina. Se fosse carne de porco, essa carne seria suína. Bovina. Tá? Era do gelo. Era glacial. Porque tem gelo, então glacial. E nós aprendemos também, nós fizemos também um acróstico. Um acróstico é você pegar as iniciais do nome da pessoa
E colocar os adjetivos, as características. Por exemplo, o nome escolhido aqui foi Maria. Então, Maria é maravilhosa, A de amável, R de radiante, I de incrível, A de amiga, certo? Mas se fosse Daniel, como é que ficaria? D de dedicado, A de amoroso, N de nítido, I de incrível, E de esperto e L de levado. Certo? Então, assim, seria outras características, outros adjetivos. Então, a gente, além de criarmos adjetivos para o indivíduo, para as pessoas, nós também utilizamos as características através do nome, através do acróstico. Tá? Depois, nós aprendemos que um texto pode ser real ou inventado, não é isso? Nós não aprendemos isso? E ele também pode ser transformado em outro texto. Aí o livro pede para a gente criar um texto dentro de um conto de fadas. E ele traz vários contos de fadas para a gente poder escolher um conto de fada e fazer uma história sobre isso. Vocês fizeram? Não? Então, lá no livro pede, na última página, pede para a gente fazer uma outra história. Aí traz a história do conto de fadas do Chapeuzinho Vermelho, da Princesa e o Sapo. E aí vocês vão escolher uma história. Aqui no caso eu trouxe a Chapeuzinho Vermelho. Aí se eu fosse inventar uma história, eu ia contar a história do meu jeito, mas não ia fugir muito da história real. Eu ia inserir um texto dentro de outro texto. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho poderia se chamar Márcia. Era uma vez a Chapeuzinho Vermelho chamada Márcia. Ela foi visitar a vovó e levou vários lanches gostosos. Chegando lá, ela não encontrou a vovó, ela encontrou a prima dela. A vovó estava em outra parte da casa. Mas quando ela foi entregar a cesta, ela deu de cara com um lobo mau. Mas o lobo não era mau. Ele parecia ser bonzinho. Então, assim, e aí vai seguindo a história. Por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho é assim? Não, não é. Não é. Mas aqui eu estou contando a história da Chapeuzinho Vermelho, que foi na casa da vovó, isso é verdade, né? No conto de fada fala sobre isso. Também fala que tem um lobo, mas fala que tem a prima dela? Não. Eu acabei de inventar, colocar na história que tem a prima dela. Então, nós aprendemos que podemos também inserir um texto no outro. Lembra da baleia do Pinóquio? É mais ou menos isso. Vocês vão, tipo, viajar no conto de fadas. Vocês vão transformar esse conto de fada em outra história. Tá? É mais ou menos isso. Uhum. Tia! Sim. Tia, eu tava fazendo aqui, só que eu parei. Ah, é? Não tem problema. Uhum. Você continua. Bom. A senhora tá me ouvindo aqui? Não sei se meu áudio tá prestando. Está, não está. Está ok, o áudio. Vamos lá. Dando continuidade aqui em matemática, nós aprendemos que uma semana tem quantos dias? Tem 7 dias. Não, uma semana. Dias. Uma Desculpa. semana. Uma semana. 7 dias. Uma quinzena, 15 dias. Um mês tem 30. Domingo, segunda, sábado. Peraí. Um mês tem Domingo, segunda, terça. 29 ou 28 dias. Um bimestre, tá? O bimestre tem 2 meses. Trimestre significa 3 meses. Semestre, 6 meses. E ano, a quantidade de dias no ano pode variar quando ele é bissexto. Nós estamos no ano bissexto. Eu vou explicar para vocês o que é isso.
nós geralmente temos 365 dias. Quando o ano é bissexto, ele é acrescentado mais um dia no mês de fevereiro. O mês de fevereiro passa a ter 29 dias e não 28, tá? Então, eu trouxe aqui uma música do Patati Patatá que fala sobre os dias da semana. Vocês conhecem essa música? Quantos são os dias da semana? São 7. São 7. Conhece? Não. Não? Acompanha aí. Eu via quando era criança, mas eu nunca ouvi essa música. Ó, quantos são os dias da semana? São 7. São 7. Quantos são os dias da semana? São 7. São 7. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. De segunda a sexta-feira, vou para a escola estudar. Eu aprendo muita coisa, eu aprendo beabá. Mas no sábado eu levanto, brinco muito sem parar. No domingo eu descanso, com meus pais vou passear. E aí repete de novo, tá? A música. Se vocês quiserem ouvir depois, é só colocar no YouTube, tá? Eu não puxei o YouTube agora, porque às vezes o Zoom pode ficar pesado, igual da outra vez, e cair, tá? Então, a tia Márcia preferiu trazer a música escrita para cantarmos juntos ou acompanharmos a música, ok? Então, vamos lá. Cada calendário é composto pelos dias da semana, que são 7. Nós acabamos de ouvir na música, certo? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. E o primeiro dia da semana qual é? Domingo. Domingo. O ano é dividido por meses, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Quando o ano ele é bissexto, tá? Ele passa a ter 366 dias. Por que isso acontece? Porque o ano ele tem 365 dias, tá? Mais 6 horas. Devido a essas horas a mais que tem de 4 em 4 anos, é que é acrescentado mais um dia no mês de fevereiro. Aí o mês de fevereiro fica com 29 dias. Isso acontece de 4 em 4 anos, tá? Isso aconteceu lá em 2016. Aí passaram-se 4 anos, 2020, aconteceu agora, 4 anos. Aí agora só vai acontecer em 2024, certo? Então vamos lá. Depois, nós partimos para a disciplina de ciência. Ah, vai acontecer em 2024. Em ciências, nós aprendemos que o primeiro animal a ser domesticado foi quem, gente? Foi o Cachorro. cachorro, não foi? Então, ele foi o primeiro animal a ser domesticado pelo homem, tá? Vimos também que os animais silvestres, como araras, papagaios, tucanos, tartarugas da Amazônia, não podem ser criados em casa. A catatu, a iguana, o sagui só podem ser criados em casa com autorização do IBAMA. IBAMA. O que significa a palavra IBAMA? Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Certo? Também não pode ter ouriço. Só pode ter ouriço na África. Isso. Nós aprendemos também sobre o revestimento dos animais. Revestimento é como é o corpinho deles, né? O corpinho deles, alguns têm pelos, outros têm penas, outros possuem escamas, outros possuem cascos, outros possuem pele úmidas e outros pele seca, certo? Quais os animais que têm pelos? Cachorro. Galinha! Não, Galinha, cachorro, gato. galinha tem pena, não tem pelo. Galinha tem pena, Daniela. Gato, deixa eu ver. Coelho. Coelho, hamster, rato. Isso aí. Agora, animais que possuem penas. Galinha,
Galinha, Gavião, águia. gavião, águia, Aí, muito bem. Animais que Dente possuem vivo. escama. iguana, iguana, Animais que o quê? Peixes. Animais que possuem escamas. Peixes, variados. peixe, Peixe. iguana, Animais que possuem cascos. Tubarão. jacaré, Cascos, crocodilo, cascos, tartarugas, jabuti. Pele úmida. Quem é que tem pele úmida? sapo, Sapo, aham. E pele seca? Jacaré. jacaré, Certo. E aí depois nós falamos sobre a locomoção dos animais. Nós vimos que alguns animais voam, outros rastejam, outros caminham e outros nadam, certo? Os animais que voam são os pássaros, as águias, os urubus. Animais que rastejam, cobras, serpentes. Animais que caminham, cachorro, gato, cavalo, não é isso? Porco. Animais que nadam, baleia, tubarão, peixe. E aí nós aprendemos que esses animais que possuem duas patas, nós chamamos de bípedes. E animais com quatro patas, quadrúpedes. Ok? Vamos lá. Partindo aqui para a história. História, nós aprendemos sobre o espaço urbano e o espaço rural e como é que é a vida no campo. Como é que é o espaço urbano, gente? Olhem aqui na foto. Como é que é o espaço urbano? O que será que tem nesse espaço urbano? Hein? O que será que tem no espaço urbano? O espaço urbano tem mais verde, né? Tem alimentos, tem animais, não é isso? E no espaço rural? No espaço rural tem mais o quê? Prédios, não é isso? Tem mais prédios, tem veículos, né? Muitos veículos, né? Tem calçadas no espaço rural, na cidade? Tem. Onde a gente mora, né? Não tem? Então, as crianças vão para a escola nesse espaço urbano? Vão. E no espaço rural elas vão também? Mas será que elas vão da mesma maneira? Umas utilizam transporte, certo? E outras, de repente, vão de carroça, vão a pé. Mais ou menos assim, né? Não é isso? Então, será que lá no espaço rural tem calçadas? não, Não, né? Não tem, não. Tem veículos? não, Tem, deve ter pouquíssimo, né? Pouquíssimo, pouca coisa. Como é que as crianças vão para a escola, gente? Aí no nosso livro tem uma imagem, né? Que diz que as crianças Bicicleta. elas vão de bicicleta, elas vão caminhando, elas vão de carroça, né? Elas fazem de bicicleta. Elas procuram meios de transporte para elas chegarem até a escola. O campo e a cidade, eles precisam um do outro ou não? Precisam, né? O campo e a cidade precisam, porque as pessoas da zona rural, as pessoas que moram lá na zona rural, elas precisam vir para a cidade, né? Para cuidar da saúde, né? Irem aos médicos, clínicas, para ter lazer, visitar o shopping uma vez por mês, ou de repente quando eles podem vir passear, comprar roupas, né? E o pessoal lá da zona urbana, que mora na cidade, também precisa, né? Precisa do povo da zona rural. Por quê? Porque eles precisam se alimentar, eles precisam da matéria-prima e precisam de produtos, né, que são colhidos lá na zona rural, certo? Então,
O livro também nos falou de outras comunidades que nós aprendemos lá no livro 1 e nós aprendemos também agora no livro 2, esse espaço rural, que são os caiçaras, né? Como é que vivem os caiçaras, gente? Os caiçaras, eles vivem, ó, pescando, eles plantam, eles colhem, né? Eles fazem artesanatos com materiais bem coloridos, tá? Mas materiais da natureza. Tá? Eles pintam a madeira, né? Utilizam miçangas. E aí é todo um trabalho artesanal. E eles vivem também da caça. Isso tudo nós chamamos de extrativismo vegetal. Tá? Esses povos é uma mistura. Os caiçaras, eles são, na realidade, uma mistura de povos. Um pouquinho de indígena, um pouquinho de portugueses, um pouquinho dos africanos, um pouquinho de cada povo. Tá bom? E aí, lá em geografia, nós falamos sobre paisagem. Vocês já tiveram a curiosidade de saber como era o bairro de vocês antes e como é agora? Nunca pensei nisso, tia. Então, você mora onde, Maria Luísa? Qual bairro? Esqueci o nome do meu bairro. Eu moro em Vista Alegre. Mora em Vista Alegre? Então, eu moro em Jardim América. Se eu for pegar a imagem do bairro do Jardim América há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, eu vou ter uma imagem bem diferente do bairro que é hoje. Quando eu era assim da idade de vocês, em Jardim América quase não tinha casas. Quase não tinha casas. E as casas que tinham eram muito assim, muito bonitas, sabe? Bem planejadas. A maioria das pessoas que moravam aqui eram portuguesas, tá? A maioria são portugueses. E aqui tinha muito assim, muitas subidas de barro, né? Tinha muito barrancos. Eu cheguei a pegar um pouco essa época. E depois foram construindo bares, foram construindo praças, foram construindo armarinhos, lojas, açougues. Aí foram construindo mais outras coisas, posto de saúde, não tinha. Então, são paisagens que passam a ficar diferentes de épocas passadas, tá? Assim, são as paisagens próximas ao mar. Por isso que, às vezes, o mar está em ressaca. Ressaca é quando a maré está muito alta. A onda chega a ultrapassar a calçada da pista. Né? O mar fica revolto. Tá? Então, o que acontece? Onde eu moro, não tem mar. Isso ocorre e prejudica a natureza. Por quê? Porque, de uma certa forma, o homem invadiu uma parte da natureza. Certo? Então, é por isso que a tia Márcia fala lá no vídeo que tem que ter muito cuidado, tem que ter respeito, né? Tem que seguir ordens, atenção, porque senão a gente acaba atropelando o espaço da natureza e a natureza ela age, né, espontaneamente, trazendo danos para a cidade. Aí traz rachaduras, né? A água invade as casas. A gente pode observar que em alguns lugares, né, quando as casas são próximas aos rios, o que acontece? Quando o rio enche, eles inundam as casas. Mas aí por que eles inundam as casas? Porque elas estão muito próximas aos rios. Não pode construir casa muito próximas aos rios, para não acontecer esses tipos de situações, né? Então, nós observamos as formas da superfície terrestre através do relevo. Algumas formas já sofreram transformações e foram modificadas pelas ações da sociedade, por nós, seres humanos. Nem sempre essas transformações trazem benefícios, né? Acabei de falar.
Benefícios para quem? Para nós, para a natureza. Pois ocorrem problemas ambientais, como o desmatamento, que deixa o solo sem proteção. E aí, o que acontece? Acontece processos erosivos, né? Aí vem erosão pluvial, erosão marítima. Lembra que nós estudamos sobre isso? Eólica. E acontece todos os tipos de erosão. Tá? Depois nós falamos sobre assoreamento. Assoreamento é perda de solo que causa impacto na água. Tá? Essa exploração é feita sem atenção. E quando é extraído produtos da natureza, sem atenção, eles causam impactos ambientais. Certo? Depois nós falamos sobre pavimentação. O que é isso? Isso são pisos e coberturas, tá? Coberturas. São pisos e coberturas que são feitas em calçadas e aí muitas vezes impede que a água siga o seu caminho natural, tá? E aí o que acontece? O chão começa a rachar, fica cheio de água, inunda tudo, ocorre para as partes mais baixas do relevo e aí faz um estrago na cidade, né? Aí vem as inundações, vem as enchentes, aí traz os lixos, rato morto, baratas. Aí quem está passando aqui contamina, traz doenças, tá? Então, olha só, olha o estrago enorme que acontece na nossa natureza. É muita coisa, né? Nós falamos também sobre a pecuária. Pecuária é onde são criados animaizinhos. Mas aí, eles têm que ser criados distante das plantações. Por quê? Se tiver plantação próxima, eles, né, inocentemente, né, eles não raciocinam, eles vão pisar, pisou para lá, pisou para cá, pisou para lá. Aí o que acontece? As plantas vão ficar vivas? Não, eles vão matar as plantinhas, elas não vão conseguir crescer mais, não vão ter forças, né, de tanta pisada que estão levando todo dia. Aí não vão conseguir crescer mais, e aí isso também é um problema para a natureza, né? Isso também é um grande problema ambiental. E outro problema também é o consumo de produtos em excesso. Tá? Se você vai consumir demais, você compra demais, você compra roupa demais, compra calçados demais, isso tudo, tá? É feito através da matéria-prima. E se é feito através da matéria-prima, se eu compro mais calçados, se a sociedade compra muitas roupas, o que vai acontecer? Vamos ter que explorar mais a matéria-prima. Então, se for uma coisa em excesso, vai trazer o quê? Mais danos para a nossa sociedade, porque vamos precisar mais de produtos, além do que deveria. Entendeu? Tudo tem que ser dosado. Precisamos, mas tem gente que compra 20 pares de sapatos, né? Compra roupas sem precisar. Ah, lançou uma moda. A gente tem que comprar só quando a gente precisar. Porque senão, se tu comprar muito em excesso, tem gente que compra e nem usa. Compra por comprar, porque está na moda. E a coleguinha tem, a vizinha comprou, mais em conta, achou bonito. Aí compra, aí acontecem essas coisas, né? Então... a gente só tem que comprar se a gente tem necessidade. Isso aí, só se tiver necessidade. Muito bem. Ô tia! Oi. Você percebeu que eu tô com cobertor na aula? Tá muito frio, que eu tô transmitindo aqui de Angra dos Reis. Você falou. Você falou. Eu também, tô de casaco peludinho, olha, tia. Mas está muito... Acredito que um dia vai nevar aqui. Oi? Eu acredito que um dia vai nevar aqui. Mas o tempo deve melhorar um pouquinho, né? Hoje.
Vamos lá, gente. Vocês entenderam bem a matéria? Tiveram alguma dúvida? Não, Não? Dúvida não, não. por enquanto não, porque eu ainda não estudei história e geografia. E matemática e português eu não tive nenhuma dúvida. Mas as outras disciplinas também, elas estão bem explicadas, né? Porque algumas fazem parte do nosso dia a dia. A gente não percebe, né? Mas faz parte. Não é isso? E vocês querem fazer alguma pergunta sobre essa aula de hoje? Fazer o quê? Querem fazer alguma pergunta? Não, Eu não. Não, né? Quer fazer alguma pergunta, Daniela? não, obrigado. Não, né? Então, na semana que vem, nós vamos nos encontrar de novo, né? E vocês estarão fazendo o simulado. Já estão sabendo que vão fazer o simulado, não estão? Ô, tia, a senhora percebeu que eu tava tomando essa xícara? Sabe o que tem dentro dela? Ah, Ela tem café dentro. sim. Então, no nosso próximo encontro, Daniel, nós iremos falar sobre o nosso simulado que vocês vão realizar na próxima semana, tá? E a tia Márcia vai querer saber como é que vocês fizeram, se tiveram atenção. Ai, tia, eu não tô pronta, eu tô nervosa para esse teste. Não precisa ficar nervosa, porque vai cair tudo o que vocês já sabem. Essa turma é muito esperta. Não precisa ficar com nervoso, tá bom? Vocês vão conseguir realizar com sucesso. Aí, mais para frente, nós vamos conversar sobre isso daí, na sexta-feira, tá? Façam com atenção. Eu tenho certeza que vocês vão tirar nota boa. Tenho certeza. Tá? Vocês são muito espertos, muito inteligentes, vocês fazem atividade, né? Quando a tia Márcia pede para realizar atividade no livro, na ficha, vocês estão sempre fazendo. Então, quando a gente escreve, quando faz leitura todos os dias, quando não deixa de fazer atividade, a gente, aprende mais. Quem escreve mais, aprende mais. Quem ler mais, vai ter uma leitura melhor. Quem faz atividade todos os dias não vai ter preguiça no dedo. Vai ter o costume de fazer as atividades todos os dias. Certo? Então, eu tenho certeza que vocês vão conseguir realizar esse simulado. Daí, a gente vai conversar mais à frente sobre isso. Tá bom? Tá bom. Então, olha só. Faltam 2 minutinhos para o Zoom encerrar a nossa aula. Tá? Eu quero... Faltam 2 minutos não, faltam 4 ou 5, não sei. 4 ou 5. 2 minutinhos aqui, Daniel. Eu estou vendo aqui. Faltam 2 minutos. Tá, deixa eu aqui. É porque você entrou depois, meu amor. Você não entrou 10 horas. Você entrou depois, tá? Eu sempre entro primeiro, né? Então, eu quero desejar um bom simulado para vocês, tá? Na próxima semana. Se vocês tiverem que quiserem perguntar na sexta-feira alguma coisa sobre o simulado, aí vocês escrevam no papel aí para não esquecer, né? E a gente vai estar conversando, vai estar falando um pouquinho sobre isso daí. Vocês vão ter um tempo limite para realizar o simulado, tá? E para responder as perguntas. Responder, assinalar, tá bom? E depois encaminhar, tá? E a tia Márcia vai querer saber tudo sobre isso daí, como é que foi o simulado de vocês. Tá legal? E a gente vai compartilhar aqui no Zoom, na próxima aula, tá? Então, eu vou desejar a vocês um bom final de semana, tá? Curtam bastante, brinque, tá? Meu cabelo. E Ó meu cabelo, ó. esse programa para a semana que vem, vocês estarem realizando o... Ó meu cabelo, ó. Já vi.
Tá bom? Então, ó, um beijo para vocês, tá? Beijo no coração.